E aí, galera, beleza? Vamos aí aqui para a nossa próxima aula, a aula sobre flebotomíneos, os insetos da família Psychodidae. Então, qual é a importância parasitária dos flebotomíneos, né? Por que a gente está estudando isso nessa aula? Esses insetos, eles são transmissores das leishmanioses, do protozoário Leishmania, né? Do gênero Leishmania. E as leishmanioses são um problema no mundo todo, né? Ela é cosmopolita, especialmente nas regiões tropicais do mundo, e causa a leishmaniose visceral e também a leishmaniose tegumentar, que é essa leishmaniose aqui, ó, cutânea, né? Então tem a leishmaniose visceral e a leishmaniose cutânea. Aqui no Brasil, nós temos presente as leishmanias que causam as duas doenças, tanto a visceral quanto a tegumentar. Então, localizando aqui os flebotomíneos, muita gente chama os flebotomíneos de mosquitos, mas eles não são mosquitos. Biólogos, especialmente, ficam chateados, né, de que chamem flebotomíneos de mosquitos. Eles não são mosquitos, ok? Os mosquitos, então, eles são da família Culicidae, como vocês podem ver, né, tem a aula aí de culicídios, tá? Então, lá que nós temos os mosquitos, tá? O pernilongo, o mosquito Aedes aegypti e o mosquito que transmite a malária, o Anopheles. Enquanto que os flebotomíneos eles são da família Psychodidae, tá? Então tá aqui os flebotomíneos da família Psychodidae. Ambos são dípteros, né, da subordem Nematocera, tá? Lembrando, dípteros são insetos alados que possuem apenas um par de asas. O segundo par ele é alterado formando os balancinhos, ou um nome mais comum, os halteres. Então, os flebotomíneos, eles têm dois gêneros principais, né, que a gente usa em parasitologia, né, que são importantes para a parasitologia. Nós temos o gênero Phlebotomus, em que são os flebotomíneos do Velho Mundo, África, Europa e Ásia. Tá? E já no Novo Mundo, então nas Américas, nós temos o gênero que transmite a leishmaniose aqui, é do gênero Lutzomia, onde existem várias espécies e mais ou menos umas 30 delas são vetoras de leishmanioses. Tá? O nome popular dos flebotomíneos pode variar muito de região para região. Né? Então tem asa branca, asa dura, birigui, cangalinha, mosquito palha, tatuquira, frebote. Tá? Em inglês é sandfly. Essa variação grande, né, de nomes, o Brasil é um país continental e nós temos diferentes sotaques e regionalismos, né, bem distintos, tá? Isso faz com que muitas vezes, quando a gente faz a pesquisa de leishmanioses em uma região, às vezes é difícil comunicar com as pessoas porque elas conhecem o flebotomínio com um nome que a gente não conhece. Então esses nomes aqui são alguns exemplos, mas, por exemplo, um exemplo que eu vou dar para vocês, né? Recentemente nós tivemos numa aula saída de campo em Januária, no norte de Minas Gerais. Lá é uma região com muita leishmaniose. E quando a gente estava conversando com as pessoas, né, procurando assim, casas que estavam infestadas, domicílios que tinham muito flebotomíneos, a gente usava esses termos. Pô, aqui tem asa branca, aqui tem frebote, aqui tem mosquito palha. Mosquito palha é um nome bastante comum, né? E as pessoas, não tem. Aqui a única coisa que morde a gente, que pica a gente, é o asa caída. E a gente pega assim, bom, asa caída não é o que a gente quer, né? Não é o que importa. E só lá pelo terceiro dia, vendo o que era, e quando a gente começou a capturar os bichos e a gente encontrou flebotomíneos, daí as pessoas falaram, esse daí é o asa caída, ó, esse daí tem muito aqui, né? Então lá na região, asa caída é o nome que recebem os flebotomíneos, tá? Então é muito importante isso, quando a gente comunica com a população, descobrir, né, qual é o nome que eles dão para eles. Então os flebotomíneos, tá? Eles são bem característicos, né? E eles possuem, tá? Então, da família Psychodidae, nós temos a subfamília Phlebotomini, né? E eles têm, assim, características deles, né? O corpo bastante peludo, né? Então, vocês veem aqui o corpo bastante peludo, tá? Eles têm a asa deles, daí isso aqui é uma coisa de todos os psicodídeos, é o que a gente chama de asas lanceoladas, tá? Elas formam uma pontinha de lança, assim, elas têm uma leve pontinha na asa. E o corpo também ele forma um ângulo de 90 graus, o abdômen e aqui o tórax com a cabeça, forma esse ângulo de 90 graus. São insetos muito pequenininhos, tá? Né? E eles voam de um jeito bem característico deles, que eles não voam muito longe assim voando. Eles vão
meio que pulando de um lado para o outro, geralmente nas paredes ou nas pessoas, e são muito, muito pequenininhos. Tá? Aqui, ó, é para mostrar, né, um flebotomínio, tá? Não tem uma escala aqui para mostrar como é que é ele, né? Mas então o flebotomínio ele tem assim, quando ele está pousado, ele tem essa forma de T aqui, ó, né? Então o abdômen ele faz um ângulo de 90 graus com as asas e com a cabeça aqui, tá? Né? Os hábitos, né, crepuscular principalmente, tá? E as fêmeas elas são hematófagas, se alimentam de sangue, mas podem se alimentar também de soluções açucaradas, né? Precisam do sangue para conseguir produzir ovos, enquanto que os machos são exclusivamente fitófagos, né, que a gente fala, eles se alimentam de soluções açucaradas, tá? A maioria das espécies vive em regiões silvestres, né, florestas, mas algumas espécies elas se especializaram aí em viver no meio urbano, tá? E elas aqui a gente vai ver transmitem a leishmaniose visceral. O ciclo biológico dos flebotomíneos, né, então, como os dípteros, eles são holometábulos, tem o ovo, em torno de 50 ovos são depositados por vez no solo. Dos ovos eclodem as larvas, que são 4 fases, e depois, né, de 1 a 2 meses aqui, essas larvas impupam no solo e da pupa vai eclodir o adulto alado. Tá? Então, como eu falei, os machos e fêmeas ambos se alimentam de seivas de plantas, seleções açucaradas e néctares, e as fêmeas fazem o repasto sanguíneo para produzir ovos, que é o que a gente chama de ciclo gonotrófico. Tá? Então, as fêmeas é que são vetoras das leishmanioses. Por isso, em flebotomia é importante distinguir, saber separar macho de fêmea. Tá? Aqui é para mostrar os ovos, eles são bem pequenininhos, escuros e elípticos. As fêmeas depositam os ovos, né, em local terrestre, úmido, sombreado, tá? Então os criadores variam bastante. Pode ser na beira de cavernas, embaixo de árvores, tá? Depois eclodem aqui as larvas, que comem detritos de animais e vegetais que tem na área onde elas nasceram, né? Completam aí as 3 mudas e depois de um mês a 2 meses elas se fixam para empupar, tá? Tá aqui a pupa ela fica imóvel então durante o tempo, né? Tem um espiráculo para onde ela respira, tá? E depois da pupa, né, nasce o adulto e aqui está colocado já em escala, ó, isso aqui é a ponta de um lápis, né, um lápis normal, tá? O grafite, e está aqui uma fêmea de flebotomínio para vocês verem o quão pequenininho ela é, tá? São espécies extremamente pequenas, mas a picada é extremamente dolorida. A picada deles é bastante dolorida, tá? Então, as características de onde os flebotomíneos se criam, né, aqui nas Américas, né, do gênero Lutsomia. Então, é solo rico em material orgânico de origem vegetal e decomposição, né, pode ter fezes de animais. A umidade tem que ser alta, mas o solo não é encharcado. Então, Minas Gerais é um ambiente bom porque tem um período de seca grande aí. E a temperatura, né, o ideal é aqui entre os 25 e 28 graus Celsius. Tá? Isso aqui, uh, muitos flebotomíneos se adaptam então a viver no meio rural e, né, no meio silvestre e com a transição para o meio rural, tá? Onde eles geralmente vão viver em locais mais rochosos, onde as fendas, né, das rochas produzem o habitat ideal para eles, bases de troncos e árvores, né, o solo de florestas e tocas de animais. Já no ambiente urbano, então nas cidades, geralmente vão ser em quintais bastante arborizados e sombreados, de preferência um terreno mais arenoso, né, não tão gramado. O terreno baldio, né, com mato e lixo, porque tem muita matéria orgânica ali. Né, e tem os locais de criação de animais domésticos, canis, galinheiros, bastante propício para os flebotomíneos. Os jardins cuidados da casa, ninguém sabe, tá? Existe assim, será que jardim é um bom ambiente para flebotomínio se desenvolver? Ninguém sabe. Os jardins tendem a ser muito bem cuidados, cortados constantemente, lavados, né, com água, irrigados e tal. E por isso não é tão tranquilo para eles viverem ali. Aqui é um exemplo de locais, né, para flebotomínios. Então isso aqui, ó, né,
embaixo de uma árvore, sombreado, aqui com certeza tem a umidade que a própria árvore produz, terreno arenoso, muito lixo depositado, matéria orgânica, né? Há bastante matéria orgânica à disposição, tá? Então aqui é um ambiente bem propício para o flebotomínio, mas não só aqui, aqui nessa rua pode parecer assim, pô, mas aqui é onde o flebotomínio vai se criar. Então toda essa região de mato que tem aqui em volta da rua, né? Próximo até aqui ao muro, onde ela pode ficar mais protegida do sol, tudo isso são ambientes que os flebotomínios podem criar, tá? Como eu falei, separar machos de fêmeas é muito importante no caso de flebotomínios, pois só as fêmeas transmitem a leishmaniose. Os machos, como é que a gente faz essa separação, né? Então é pela ponta do abdômen aqui. Os machos, na ponta do abdômen dele, no final do abdômen, né? Então ele tem uma extremidade bifurcada, faz um ganchinho assim que ele usa para acoplar na fêmea, tá? Enquanto que a fêmea tem o abdômen, ele é arredondado, tá? Então o final do abdômen aqui, a extremidade é bem arredondadinha, certinha. A gente vai ver um pouco mais em detalhes, depois tem umas fotos maiores aí. Uma coisa importante na leishmaniose, que muita gente às vezes não entende a questão da relação dos cães e humanos, né, na leishmaniose, são os conceitos de hospedeiro e reservatório, tá? Então esse aqui é um conceito importante para vocês aprenderem. Hospedeiro é toda espécie que vai albergar um parasita, né? Então, né, nós somos hospedeiros da leishmaniose, assim como são os cães, tá? Também são hospedeiros da leishmaniose e outros animais que podem apresentar leishmaniose, tá? Como ratos, roedores, né? Então nós somos hospedeiros, são as espécies que albergam o parasita. Reservatório é uma espécie hospedeira na qual os vetores, os insetos, e no caso da leishmaniose os flebotomínios, podem se infectar com facilidade. Então, o reservatório é uma fonte de infecção, tá? Às vezes, em alguns casos, os reservatórios eles até têm uma patologia mais leve da doença, tá? Não é em todos os casos. No caso da leishmaniose, os cães eles são hospedeiros e são reservatórios. Quer dizer que eles sofrem muito com leishmaniose, mas eles têm uma capacidade, uma facilidade de transmitir a leishmaniose para o vetor, ou seja, na verdade o vetor se infectar com a leishmania, tá? Não é transmitir a leishmaniose, eu falei errado aí. Tem uma facilidade do vetor se infectar com a leishmania quando ela se alimenta de cães, tá? Nem todo hospedeiro é um bom reservatório. Seres humanos, nós somos hospedeiros de leishmania, mas nós não somos um bom reservatório, porque o flebotomínio, quando ele pica na gente, dificilmente ele se infecta com leishmania da gente, tá? A gente já vai ver um pouco desse detalhe aí na aula de proto de leishmaniose e vocês vão ver também um pouco melhor como isso acontece, tá? Então, no caso da leishmaniose visceral, nós temos no Brasil a leishmaniose visceral, que é a forma mais grave da doença, né, que leva muitas vezes à morte. Ela é causada pelo parasita Leishmania infantum, tá? Que também muitas vezes em alguns livros está como Leishmania chagas. Os reservatórios são os cães, canídeos, tá? Então cães, lobos, lobo-guará e tal. E o transmissor, o vetor principal é a lutsomia longipalpis. Então essa lutsomia aqui é muito importante no Brasil porque ela é a vetora de leishmaniose visceral, tá? Já a leishmaniose cutânea, o tegumentar, que é a que causa úlceras na pele, né? Ela é causada por, aqui no Brasil, duas espécies causam principalmente leishmaniose cutânea, né? A Leishmania brasiliensis e a Leishmania amazonensis. Os reservatórios, nesse caso, são roedores silvestres, tá? Não é nem rato de cidade, não, são roedores silvestres. E daí temos várias espécies que transmitem a leishmaniose tegumentar. Vejam que são espécies diferentes. A lutsomia longipalpis não transmite leishmaniose cutânea tegumentar. E as que transmitem leishmaniose cutânea tegumentar não transmitem a leishmaniose visceral, tá? O homem é um mau reservatório para ambas as formas de leishmaniose, tá? Tanto para a leishmaniose visceral quanto para as leishmanias, né, que causam visceral e as leishmanias que causam cutânea, tá? Como é que é a ecologia de flebotomínios aí? Então, os flebotomínios eles vivem normalmente no meio silvestre. Originalmente eles eram, né, insetos de meio silvestre, quando começou a ter a ocupação das Américas, tá?
Com isso, assim, conforme esse meio silvestre foi sendo degradado, algumas espécies passaram a viver tanto no meio silvestre, então nós temos espécies de flebotomíneos que vivem somente no meio silvestre e bem preservado. E daí, com a degradação do meio silvestre, nós temos espécies que passaram a viver bem no meio silvestre e também no meio silvestre não muito preservado, sítios, e o meio periurbano, tá? Então é aquela região próximo das cidades, mas que ainda tem sítios, fazendas, né? Então meio periurbano, tá? E tem ainda aquelas espécies que conseguiram se adaptar muito bem à total degradação desse ambiente e vivem muito bem também daí no meio urbano, tá? Então, por exemplo, a Lutzomia longipalpis, ela se desenvolve tanto em meio silvestre, mas ela se adaptou muito bem ao meio urbano. Ela é a Lutzomia que mais se adaptou ao meio urbano. As lutsomias intermédias, que transmitem a leishmaniose cutânea, elas já são adaptadas mais ao meio silvestre que está em degradação, então fazendas, tá? Então, quando a gente vai, por exemplo, em regiões mais do interior, né, que não são cidades, tipo se você vai para Pedro Leopoldo ou cidades mais rurais, lá você vai encontrar provavelmente mais casos de leishmaniose cutâneas. É o caso também de lá Januária, que é lá no norte de Minas Gerais. Lá é leishmaniose cutânea que é a principal leishmaniose, tá? E já em cidades, regiões urbanas, urbanizadas, o que acontece é que lá tem a Lutzomia longipalpis, que transmite a leishmaniose visceral, e a leishmaniose visceral é o maior problema nas cidades, como é o caso de Belo Horizonte. Tá? O ciclo da leishmaniose, vocês vão ver ele em detalhes na aula de próton. Eu vou falar aqui rapidamente porque isso é importante, como que o flebotomínio transmite a leishmaniose. Tá? Então a leishmania ele é um parasita que ele vai infectar macrófagos. Quando ele entra no hospedeiro, nós, por exemplo, tá? O que acontece é que a leishmania vai infectar macrófagos e vai se desenvolver dentro dos macrófagos. Eu não vou entrar nos detalhes aqui nas formas e tal, que isso vocês vão ver em próton. E elas vivem dentro dos macrófagos, tá? Os macrófagos eles não estão exatamente circulando no sangue. Os macrófagos eles ficam na região cutânea, ou eles vão para órgãos específicos, como é o baço, né, e tal, tá? Onde os macrófagos vão ficar lá, infectados, tá? E para o flebotomínio conseguir se infectar então agora dessas leishmanias, ele precisa sugar os macrófagos, ele vai sugar sangue. Se vierem macrófagos contendo leishmania junto, ele vai se infectar, tá? Então, por que, que o ser humano ele é um mau reservatório? Porque geralmente, quando o flebotomínio, no caso da leishmaniose cutânea, quando o flebotomínio pica e transmite, a leishmania que causa a leishmaniose cutânea fica naquela região. E é ali que os macrófagos vão ficar infectados. Depois, quando vem um outro flebotomínio e pica numa outra região, ele não se infecta, ele só vai se infectar se ele picar no mesmo local onde está tendo a úlcera, a doença. Tá? E no caso da leishmaniose visceral, os macrófagos vão para as vísceras, né? Especialmente baço e ali no fígado, tá? E vão ficar alojados lá. Então o flebotomínio não tem acesso a esse macrófago, ele pica na pele, ele não consegue pegar o macrófago que está lá. Já no caso dos cães, no caso da leishmaniose visceral, os macrófagos, a leishmania que causa a leishmaniose visceral na gente, nos cães ela fica na pele, então o cão transmite essa leishmania para os flebotomíneos com muita facilidade, tá? Né? E no caso da leishmaniose cutânea, nos camundongos e roedores, o que acontece é que eles não ficam só no local da picada, elas se espalham com muito mais facilidade pela pele, formando lesões maiores, lesões grandes, onde o flebotomínio tem muito mais chance também de se infectar. Tá? É importante também falar um pouquinho aqui da forma de alimentação. Os flebotomíneos eles se alimentam pela telmofagia. Né? Lembrando a solenofagia, eu falei em barbeiro e alguns outros insetos, as peças bucais vão se inserir lá dentro dos vasos sanguíneos. Então eles se alimentam somente do sangue e mais nada. Tá? Logo, se alimentar de macrófago, nesse caso, é muito difícil. Né? Já no caso dos flebotomíneos, a telmofagia, ele vai causar uma lesão grande aqui, fazendo uma poça de sangue. E nessa poça de sangue vai atrair muitos macrófagos, porque vai entrar bactérias, vai gerar resposta imunológica já ali na região, vão vir muitos macrófagos. Muitos desses macrófagos podem estar infectados com as leishmanias e daí o flebotomínio coloca. Então a forma de alimentação dos flebotomíneos está diretamente ligado à capacidade vetorial dele, né, dele se infectar e depois transmitir a leishmania. Tá? Então aqui um exemplo de termofagia, ele faz esse pool aqui, né, de sangue,
aonde você vai ter muitos neutrófilos, macrófagos, muito mais células brancas do que você tem quando o organismo se alimenta lá pela solenofagia, né, um inseto que se alimenta somente no vaso sanguíneo. Aqui você tem muito mais resposta imunológica e muito mais macrófagos. Tá? Por ser a termofagia, né, dos flebotomíneos, então a picada ela é dolorosa por causa disso, porque ele causa uma lesão grande, né, fica geralmente esse pontinho de sangue no local e um edema que fica aí por um bom tempo. Um edema que fica por um bom tempo. Se cortou o som da outra aí, né? Tá? No caso da leishmaniose cutânea, né, então aqui ó, são as lesões causadas pela leishmania. Esse aqui é um macrófago cheio de parasitas de leishmania lá dentro. Cada bolinha dessa aqui é um parasita. Aqui é um núcleo do macrófago. Então essas áreas brancas aqui são as lesões onde tem muita leishmania. Na hora que o flebotomia pica aqui e suga, ele suga a leishmania com ele. No caso dos seres humanos, geralmente vai formar uma úlcera, né? Essa úlcera típica da leishmaniose cutânea, tá? Só que os parasitas vão ter em baixíssima quantidade somente na borda dessa úlcera. Então, se o flebotomínio pica em outros locais, se o flebotomínio pica aqui, ou pica aqui, ou pica aqui, ele não se infecta. Se ele picar aqui no meio, ele também não se infecta. Ele só vai se infectar se picar bem aqui nessa bordinha. Tá? Por isso que o ser humano é um mau observatório. No caso da leishmaniose visceral, as leishmanias em seres humanos vão estar lá dentro das vísceras. Então, o flebotomínio não se contamina com leishmanias nesse caso. É muito raro. Já em cães, as leishmanias que causam a leishmaniose visceral na gente e nos cães vão estar aqui na pele, em todas essas regiões aqui, tá? Nessas lesões aqui, tá cheio de leishmania. Então, quando o flebotomínio vem aqui e pica nessas áreas, ele se infecta com muita facilidade e por isso os cães são um bom reservatório, tá? O controle de flebotomínios é bastante difícil e complicado, porque no caso de mosquitos, os ovos ficam em locais com água que é fácil de localizar. No caso de flebotomínios, os ovos ficam em qualquer lugar no ambiente, tá? Então, por isso, achar onde os flebotomínios se criam é complicado. Quando a gente está em zona rural, é fácil de você associar galinheiros, chiqueiros, currais, é onde os flebotomínios se criam com mais facilidade nas áreas de domicílio, tá? Mas na região urbana é bastante complicado. O controle vai estar muito relacionado ao ambiente em que você está procurando ele. No meio silvestre, não tem jeito de controlar, gente, né? Então, no meio de mata, floresta, é impossível fazer esse controle, tá? E daí a transmissão da leishmaniose nessas regiões você faz protegendo as pessoas com vestimentas, com os repelentes, né, que são as formas de proteção pessoal. No meio rural e periurbano, como eu falei, a gente pode procurar em chiqueiros e nessas áreas próximas às casas, né? Paióis, onde se guarda material, resto de cana, resto de plantação e tal, né? E daí, aí, para evitar a transmissão, você pode usar inseticida nesses locais, tá? E também, né, evitar construir a casa próxima à região da mata, né? Proteger as casas com telas e a utilização também de repelentes. O entardecer é onde tem mais flebotomínios e daí eu vejo em muitas cidades, por exemplo, lá em Januário, que as pessoas fazem, você vê, chega 4 horas da tarde, todo mundo começa a botar, tem pequenos montinhos de folha seca, e todo mundo começa a botar fogo em folha seca nos quintais de suas casas para espantar os flebotomínios. Né? É bem interessante. No meio urbano, o controle, como eu falei, é muito difícil. Geralmente, o saneamento é extremamente importante para o controle de flebotomínios no meio urbano. Tá? E daí, ao localizar regiões onde está tendo a transmissão de leishmaniose, você pode procurar os criadouros lá naquele bairro especificamente e utilizar então os inseticidas nas casas onde está tendo transmissão ou no bairro onde está tendo a transmissão. Tem também o uso de repelentes em cães, especialmente, né? Tem a coleira, que é repelente em cães, tá? E para evitar a transmissão mesmo da doença, então esse é o controle do flebotomínio. Para evitar a transmissão da doença, infelizmente, o método mais eficaz que ainda temos é o sacrifício dos cães doentes. Então, o cão está doente, vai lá e sacrifica, tá? A gente pode ter muita pena disso, mas em cidades onde a leishmaniose visceral é muito séria, as pessoas não têm pena, porque elas viram muitos de seus colegas morrerem, né? E elas não vão deixar isso acontecer, tá?
Então, mas o uso de coleira impregnada é bastante eficiente e hoje nós temos a vacinação. Bom, gente, então a aula de flebotomínios é isso, tá? Para vocês, né, lerem um pouco mais aqui, eu botei alguns links no PDF para vocês, né? Tem os portais da Fiocruz falando sobre as leishmanioses e tem um link aqui da Wikipédia onde vocês podem, né, buscar, tá? Tem bastante informação lá que eu olhei e é informação boa e de boa qualidade, beleza? Então, qualquer dúvida aí nas aulas presenciais, a gente tira as dúvidas, né? E boa aula para vocês, uma boa semana e até mais.